Senhoras e senhores, gostaria de compartilhar também uma temática muito interessante quando tratamos de argumentação jurídica, que é quando pensamos, por exemplo, as nossas normas. E a principal norma que nós temos no Brasil é a nossa Constituição. É fundamental estudar a Constituição e saber as características dessa Constituição para que possamos discutir e argumentar no mundo do direito brasileiro. A Constituição, ela surgiu posteriormente à redemocratização do Brasil na década de 80. Portanto, nós tivemos a participação de diversos grupos no interior da sua promulgação. Grupos de pressão, grupos sociais, grupos profissionais. Em diversos capítulos na Constituição surgiram em função disso. Justamente, ela permitiu a ampla participação de todos os indivíduos no processo de sua formulação. Faz com que seja uma Constituição aberta. Por quê? Porque a condição de aprovabilidade de uma Constituição, num contexto democrático, como foi o da década de 80, esteve diretamente relacionada à sua capacidade de lidar com os diversos interesses. Portanto, para que a Constituição fosse aprovada, ela teria que incorporar no seu texto os diversos grupos, os diversos interesses, as diversas demandas e os direitos que eram reivindicados pelas pessoas, pelos indivíduos, pelos grupos que participaram do processo de formulação da Constituição. Fez com que fosse uma Constituição aberta, uma Constituição que, na verdade, vai incorporar, ou vai buscar incorporar esses diversos interesses. Isso é um desafio muito importante para o argumentador, porque a gente pode fazer defesas a favor, contra, diversos assuntos brasileiros, diversos temas jurídicos, muito bem feitas, muito bem articuladas, utilizando a Constituição. Vamos, na verdade, tratar agora de algumas características da Constituição. Gostaria de compartilhar 3 características. Primeiro, é uma Constituição cidadã. É uma Constituição que traz diversos direitos e garantias individuais e coletivos para os cidadãos brasileiros. A gente tem, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, com diversos incisos, mais de 50 incisos. O artigo 6º, com diversos direitos sociais, inclusive a alimentação, com a emenda constitucional recente. O artigo 7º da Constituição, que traz os direitos trabalhistas, com mais de 20 incisos. Isso estou ressaltando 3 artigos, mais de 200 artigos presentes na Constituição. Portanto, uma característica fundamental é a característica de uma Constituição cidadã, inclusive para ampliar os direitos do cidadão, para corrigir os excessos de descaminhos do regime militar, fazer com que houvesse realmente uma democratização do Brasil efetiva. Faz com que seja uma Constituição cidadã. Você tem diversos direitos e instrumentos para efetivar esses direitos. Ações individuais, as ações coletivas, remédios constitucionais, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data e por aí vai. Controle de constitucionalidade difuso e concentrado com a ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de descumprimento do preceito fundamental. Então, uma série de direitos, instrumentos e instituições, como o Ministério Público, Defensoria Pública, a própria advocacia. Então, faz com que seja um cenário amplamente heterogêneo para a efetivação de direitos. Uma segunda característica importante, e considero uma bastante importante para o argumentador, é a ideia de que a Constituição é uma Constituição compromissória. Como falei, a condição de aprovabilidade da Constituição estava diretamente relacionada à sua capacidade de comportar os diversos interesses. Portanto, o elemento fundamental da Constituição é a sua abrangência semântica. De modo que, para aprovar o seu texto, tinha que abranger semanticamente a Constituição de modo a comportar os diversos interesses. Darei 2 exemplos. Um é o artigo 1º, inciso 4 da Constituição, que estabelece que são os princípios da República Federativa. E o outro são os direitos relacionados aos direitos trabalhistas pertencentes ao artigo 7º. Comecemos pelos últimos. O artigo 7º estabelece no seu inciso 15 que o repouso semanal remunerado será exercido preferencialmente aos domingos. Observe que a norma ela não diz que nem obrigatoriamente aos domingos, como na época da Constituição exigia o grupo da esquerda, nem, de certa forma, a ser pactuado entre empregador e empregado
né, ou seja, uma flexibilidade absoluta, como gostaria o que se foi chamado de centrão, uma perspectiva de centro-direita. Observem que no debate da Assembleia Nacional Constituinte nós tínhamos, de um lado, a esquerda, obrigatoriamente aos domingos, e de outro lado, a direita, né, centro-direita, flexibilizado, né? O empregador e empregado que pactuem. Na verdade, o que observamos é que, para aprovar essa Constituição, esse texto, né, esse inciso, teria que dar conta dos dois lados. Portanto, estabelece preferencialmente aos domingos. Nem tão rígido como queria a esquerda, nem tão flexível como queria o centrão, né? Então, o entendimento, inclusive, do TST foi que, na verdade, se justifica não ser aos domingos em função do serviço, né? Como, por exemplo, o serviço, o cabeleireiro, ele, tradicionalmente, o repouso semanal remunerado na segunda, né? Então, observe como que a condição de probabilidade ensejou a abrangência semântica, né? Outro exemplo é do artigo 1º, inciso 4. Estabelece, são princípios da República Federativa do Brasil, né? Valores sociais do trabalho, a perspectiva da esquerda, tradicionalmente da esquerda, e, né, uma adição, e da livre iniciativa, uma perspectiva voltada mais para centro-direita. Observem que no mesmo inciso nós temos perspectivas que, na verdade, permitem que a gente defenda muito bem os dois lados, né? O cenário da argumentação, em função desse caráter compromissório da Constituição, é um cenário fortemente heterogêneo, que podemos fazer boas defesas, bons argumentos, a favor ou contra a política de cotas, a favor ou contra a MST, a favor ou contra a lei seca, né? Então é fundamental compreender isso. O argumentador ele tem que saber que o cenário argumentativo constitucional ele é bastante heterogêneo e complexo. E por último, uma outra característica da Constituição é a ideia de Constituição incorporadora. Ela incorpora normatividades, ordenamentos, tratados e convenções internacionais. O artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, estabelece a possibilidade de incorporar tratados e convenções internacionais, e o entendimento pacífico do STF era de que eles eram incorporados como normas infraconstitucionais, ou seja, abaixo da Constituição. Porém, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, nós tivemos a introdução do parágrafo 3º no artigo 5º, que estabelece que tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados com maioria qualificada em ambas as casas do Congresso Nacional, 3/5, né, em 2 turnos, serão incorporados como normas constitucionais, né, serão vistos como emendas constitucionais. O que faz com que o cenário da incorporação de normas internacionais seja bastante heterogêneo, porque nós temos a possibilidade de normas internacionais serem incorporadas como normas constitucionais, né, no plano constitucional, artigo 5º, parágrafo 3º, e além disso nós temos a possibilidade de normas internacionais serem incorporadas como normas infraconstitucionais, abaixo da Constituição, artigo 5º, parágrafo 2º. O que torna o cenário ainda mais complexo. Não temos só normas jurídicas nacionais, como internacionais, como doutrina, jurisprudência e toda a complexidade envolvendo o campo da argumentação. Portanto, a minha contribuição nessa questão é justamente isso, demonstrando a complexidade e justamente oferecendo ao leitor caminhos, né, para que ele possa ser mais bem-sucedido no interior desse campo desafiador da argumentação jurídica.